De 38, vamos chamando o Pierre. O assunto é a audiência pública na Assembleia Legislativa. Boa tarde, meu querido. Bem, Antônio, um grande abraço para você, boa tarde a todos que acompanham o Voz do Litoral dessa segunda-feira, um dia importante na Casa de Leis do Paraná. A Assembleia Legislativa do Paraná realizou na manhã de hoje uma audiência pública para discutir política pública para a detecção e também o tratamento da dermatite atópica, ela que é uma doença que atinge muitos brasileiros, inclusive segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, aproximadamente 58% dos brasileiros em algum momento da vida já apresentaram sintomas da dermatite atópica, mas o diagnóstico só veio para 1 ou 2% aproximadamente, exatamente pela falta de políticas públicas voltadas para a detecção precoce dessa doença. Então, foi discutido bastante hoje na Casa de Leis do Paraná, uma audiência pública que contou com a participação de especialistas renomados nacionalmente e internacionalmente nesse assunto. Participaram de forma híbrida, né? Alguns presencialmente, outros participaram por meio de videoconferência. E essa que foi uma audiência pública proposta pela deputada estadual Maria Vitória. Ela que tem um projeto de lei exatamente sobre esse assunto, né? É uma bandeira que ela defende, é uma preocupação que ela tem, a situação envolvendo a dermatite atópica. Vale reforçar que também, além dessa audiência pública, a Casa de Leis do Paraná recebe uma espécie de exposição com obras que foram adaptadas para que as pessoas pudessem avaliar algumas das principais obras artísticas do mundo, alguns dos principais quadros, como se as pessoas presentes nesses quadros, os personagens desses quadros, tivessem também dermatite. Por exemplo, a Mona Lisa, em um dos quadros, aparece com a pele com dermatite, exatamente para salientar a importância do tratamento dessa doença. Essa exposição ela teve início, então, às 9 horas da manhã e ela deve permanecer nos próximos dias lá na Casa de Leis do Paraná, e a audiência pública aconteceu hoje, tendo início às 9h30 da manhã, discutindo esse assunto tão importante para a população paranaense. Eu volto com você no estúdio, Tony. Aí, mais um assunto importante, todos são importantes, né? Também, isso na área de saúde sempre é importante também, né, meu querido? Deixa eu perguntar um negocinho para você aqui, mudando de assunto, porque a Diana não me autorizou, então tem que ser muito rápido. Há muito tempo que eu não falo de futebol com você. Te surpreendeu ontem a vitória do São Paulo, meu querido? Nem um pouco. Eu diria que não surpreendeu nada a vitória do São Paulo. O outro estava com o dedo lá do hino. Ele já queria ter usado o hino, Tony, hoje no Bom Dia Litoral. Ele falou que em algum momento ia usar o hino. E eu falei, Cachimbo, mas a gente não vai falar de futebol no Bom Dia Litoral. Ele falou, não, mas eu quero usar o hino. Não faz o menor sentido, né? Mas ok, agora ele tá tendo essa satisfação de utilizar o hino do São Paulo. E não surpreendeu, Tony, pelo fato da crise do Flamengo, né? O time do Flamengo hoje vive uma crise interna, uma crise de ambiente que certamente tem prejudicado o desenvolvimento do futebol. Não que o São Paulo não tivesse merecido a vitória, muito pelo contrário, mereceu sim. O São Paulo jogou bem, mereceu vencer e vem como favorito para o último confronto. Mas a equipe do Flamengo também não tem conseguido desempenhar o seu futebol por causa desse clima interno. Clima que foi ainda mais agravado com o Gabigol. Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas ontem, durante a coletiva do Dorival, o Gabigol foi lá soltar um beijo para o Dorival. O Dorival, que é o técnico do time adversário. Por mais que você tenha um carinho, naquele momento há o respeito, né? Inclusive, Tony, já que você tocou nesse assunto, se você me permite aqui convidar o seu público, você que tem uma audiência muito grande, muito expressiva aqui. Hoje, 7h30 da noite, tem o TVC Esportes. A gente vai falar sobre a final da Copa do Brasil. Vamos falar também do Rio Branco Futsal. Vamos falar de muitos assuntos, inclusive de uma pontalense que tem trazido muito orgulho para a população de Pontal do Paraná no surf, tá? Então a gente vai debater esses assuntos hoje no TVC Esportes às 7h30 da noite. Legal. Bom, o Gabriel às vezes passa do ponto, né? Mas que o clima piorou muito com esse maluco desse São Paulo aí. Ele é completamente desequilibrado, né? Ele abandonou o time no final do primeiro tempo, o time perdendo, ele foi pro vestiário e ele desmontou o time do Flamengo. E ontem, praticamente todos os comentaristas, entre eles ex-jogadores de futebol, pedindo a saída dele. Acha melhor que ele nem esteja no banco no próximo jogo. Parece que o time está realmente muito nervoso. E para você concluir, se eu não estou enganado,
O Dorival Júnior é o atual campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. Então o Gabigol jamais poderia fazer o que ele fez, né? Pois é, o Dorival de fato é atual campeão da Copa do Brasil, deve levar pela segunda vez consecutiva e aí quebrar um tabu enorme, né? Porque é o único título que o São Paulo não tem. O tempo de ouro do São Paulo, nos anos 2000, início dos anos 2000, o São Paulo só disputava Libertadores. Naquela época, quem disputava Libertadores não disputava a Copa do Brasil. Então, o São Paulo não tem esse título. E aí, é uma obsessão da torcida são paulina, né? Então, é tudo levando a crer que o Dorival vai descontar a demissão injusta que sofreu no final da temporada passada do Flamengo e ser campeão com o São Paulo de um título que o São Paulo não tinha, que é uma obsessão da torcida são paulina, né? E você falou muito bem do Gabriel Barbosa, do Gabigol. Ele, naquele momento, não poderia ter feito dessa forma, Tony, porque você tem ali, querendo ou não, por maior que seja o carinho, você tem um técnico adversário. Depois você conversa no WhatsApp, manda um abraço pra ele depois em outro momento, não naquela hora, né? Gabigol, que inclusive dentro de campo não tem feito absolutamente nada. E só pra finalizar, Sampaoli, ele tem sido chamado de professor Pardal pela torcida do Flamengo, porque tá inventando e não tá fazendo nada certo. Beleza. É isso aí, meu querido. Até mais. Os jogadores reserva do Flamengo, jogam em qualquer time do Brasil, mas eu não sei o que está acontecendo lá. Tá complicado. Deixa eu chamar o